A análise de certos experimentos envolvendo principalmente os espectros produzidos por átomos e moléculas levaram à conclusão de que a energia de átomos e moléculas não pode ser uma variável contínua, ela tem que ser uma variável discreta. Discreta significa ela não pode assumir qualquer valor, ela só assume valores dentro de um conjunto enumerável de valores. A esse fenômeno eu vou me referir como a quantização dos níveis de energia atômicos. A quantização dos níveis de energia atômicos vai estar associada à quantização das órbitas eletrônicas em torno do núcleo. E isso vai exigir, portanto, uma nova formulação da mecânica envolvida nesse movimento. O nome importante para o tema da aula de hoje é o nome de Niels Bohr. Bohr é um físico dinamarquês que, em 1913, propõe pela primeira vez um modelo para o átomo de hidrogênio, que é uma revolução quando comparado com a mecânica clássica. E é esse desenvolvimento, esse modelo de Bohr, que vai ser o alicerce fundamental para a construção, cerca de 12 anos depois, da mecânica quântica moderna. Em 1666, Newton produz, então, o primeiro espectro. E o que é isso? Newton descobre que, quando ele faz um feixe estreito de luz branca incidir sobre um prisma de vidro, esse feixe de luz branca, ao atravessar o vidro, ele se transforma num feixe mais largo e colorido, com as cores do arco-íris. Ele descobre, então, que a luz branca nada mais é do que uma superposição de luzes coloridas, uma superposição de várias cores. E quando eu me refiro a um espectro, eu estou me referindo exatamente à composição, em termos das cores, de uma determinada radiação. Então, o espectro descoberto por Newton está na raiz do desenvolvimento que vai nos levar à mecânica quântica. Newton é um dos pais da mecânica quântica. Em 1814, o físico alemão Fraunhofer descobre que o espectro da luz solar não é contínuo, como os primeiros espectros que Newton tinha mostrado. O que eu estou chamando de um espectro contínuo? Estou me referindo, então, outra vez à experiência de Newton. Faça incidir um feixe estreito de luz branca sobre um prisma. Aqui está o feixe estreito. Esse feixe estreito sofre refração, nós sabemos desde criancinha, né? E o índice de refração do vidro é diferente para cada uma das cores que compõem a luz branca. Estou representando aqui dois raios que têm cores distintas. Será que você lembra qual é a cor que é mais desviada pelo prisma? É o vermelho. O vermelho ele é desviado mais fortemente do que as outras cores. O violeta é o que é menos desviado. Então, se eu aqui estiver desenhando dois raios que delimitam a região onde essa luz, através da qual essa luz vai sair do prisma, eu estou falando aqui a luz vermelha, aqui a luz violeta e aqui no meio as demais cores do arco-íris. Se você colocar aqui um anteparo, vai acontecer uma região iluminada. Essa região é iluminada, aqui você vai ter cor vermelha, aqui você vai ter cor violeta, e você tem aqui um contínuo de cores que vai de uma até a outra. O senhor Fraunhofer, ele fez a mesma coisa, só que usou como fonte primária a luz solar. E ele percebeu que nesse contínuo de cores produzida pela passagem da luz solar por um prisma, haviam cores faltando. Então, se aqui está a faixa onde aparecem as cores produzidas pela refração diferencial por um prisma, então aqui você tem cores, aí de repente aparece aqui uma linha escura. Cores, uma outra linha escura. Eu estou ampliando enormemente a largura dessa linha escura para ficar mais visível. Hoje nós sabemos que essas raias escuras se devem ao fato de que a luz produzida no núcleo do Sol, quando passa pela atmosfera solar, uma parte dessa luz, ou algumas cores dessa luz, são absorvidas por essa atmosfera. Então isso aqui, essas linhas escuras se devem
a absorção produzida pela atmosfera solar. E essa absorção só acontece em determinadas cores. Todo mundo aqui sabe que, ao invés de falar cores, eu poderia estar usando a palavra frequência. Cada cor está associada a uma frequência, ou comprimento de onda. Então eu posso repetir a mesma frase que eu acabo de dizer da seguinte forma. Fraunhofer descobriu que estavam faltando comprimentos de onda no espectro da luz solar. E esses comprimentos de onda, a gente sabe hoje, estão associados à radiação que é absorvida pela atmosfera solar. Nós dizemos que isso aqui é um espectro de absorção. A gente pode repetir essa experiência sem precisar da atmosfera solar, se a gente fizer a luz branca passar por dentro de uma ampola de vidro cheia de um determinado gás, cheia de uma certa espécie atômica. E a gente descobre que para cada espécie atômica que a gente utiliza para preencher essa ampola, vai acontecer um espectro de absorção diferente. Ou seja, os comprimentos de onda que ficam faltando são diferentes para cada espécie atômica. Eles constituem, por assim dizer, uma impressão digital daquela espécie atômica. Tá certo? Se eu catalogar para cada espécie atômica quais são os comprimentos de onda que está faltando, e se me derem uma ampola de vidro cheia de uma espécie atômica desconhecida, eu produzo um espectro de absorção com essa espécie atômica e identifico qual é o material que está ali dentro, tá? Comparando com aqueles que eu já conheço. Nós temos um outro tipo de espectro que nós chamamos de espectro de emissão. Ao invés de eu fazer luz branca passar por uma amostra de uma espécie atômica e observar quais são os comprimentos de onda absorvidos, eu posso fazer o seguinte, posso fazer essa espécie emitir luz. Aí como é que eu faço um átomo emitir luz? Eu tenho que, de alguma maneira, aumentar a energia dele. Por exemplo, por aquecimento. Eu posso aquecer um material e o material passa a emitir luz. A gente está acostumado com isso. Uma lâmpada incandescente é isso que está acontecendo. Por a passagem de uma corrente elétrica, aumenta a temperatura de um determinado material e quando esses átomos estão aquecidos, eles emitem luz. E aí eu posso pegar a luz emitida por esse material, fazer essa luz passar por um prisma. Quando a luz passa por um prisma, o prisma, por causa dessa refração diferencial, vai desviar cada cor de uma forma diferente. Então, no espectro de emissão, o que aparece são linhas iluminadas sobre um fundo escuro. Veja a diferença entre os dois, né? O espectro de absorção. O próprio nome indica, absorção significa que eu estou retirando alguma coisa da luz incidente e por isso aparecem as linhas escuras. No espectro de emissão, eu só estou deixando aparecer as frequências ou comprimentos de onda emitidos por aquela espécie atômica. Se você comparar o espectro de emissão com o espectro de absorção da mesma espécie atômica, você vai ver que eles têm muita coisa em comum. O espectro de absorção, na verdade, é constituído por um subconjunto das linhas mostradas no espectro de emissão. Toda linha que aparecer aqui no espectro de absorção e que eu posso identificar com um determinado comprimento de onda que foi raptado da luz incidente, quando eu faço o espectro de emissão, essa luz aparece, aquela frequência aparece. Assim como o espectro de absorção, o espectro de emissão também configura uma assinatura, uma impressão digital da espécie que eu estou analisando, né? Cada espécie atômica vai ter um espectro de emissão diferente. Eu representei aqui as cores presentes no espectro do átomo de hidrogênio, que não é à toa que mereça a nossa atenção, afinal de contas é o átomo mais simples que existe na natureza. Então, se eu tiver a esperança de conseguir explicar o que acontece num espectro qualquer, o meu primeiro tema deve ser o espectro do átomo de hidrogênio. O espectro do átomo de hidrogênio era bastante bem conhecido no século XIX e tinha sido medido. Quando eu digo medir o espectro, eu quero dizer medir qual é o comprimento de onda de cada uma dessas linhas iluminadas do espectro de emissão. O sueco Ångström, em 1885, ele tinha medido com uma precisão de 6 significativos todos os comprimentos de onda visíveis do átomo de hidrogênio.
Em 1885, o suíço Johannes Balmer, professor de ensino médio, ele tenta descobrir uma fórmula que identifique todos os comprimentos de onda do espectro visível do átomo de hidrogênio. Ele tinha lá os valores desses 4 comprimentos, são só 4 comprimentos de onda, e ele tentou encontrar uma fórmula matemática que desse a ele os valores desses 4 comprimentos de onda. E ele encontrou essa fórmula. E a fórmula, chamada fórmula de Balmer, é a seguinte. Ele descobriu que essas 4 linhas do espectro de emissão visível do átomo de hidrogênio tinham comprimentos de onda dados precisamente por essa fórmula. Quais são os ingredientes dessa fórmula? Bom, aqui tem o comprimento de onda. Aqui, esse N, ele é 3, 4, 5 ou 6. Então, ele é um número inteiro, entre 3 e 6. Então, para cada número inteiro, ele obtém um dos comprimentos de onda. R é uma constante que ele ajustou para que isso aqui desse certo. Essa constante, ele mediu, e o valor moderno dela é esse aqui. Serve a unidade de medida que eu estou colocando, né? 0,0110 nanômetros a menos 1. Claro, isso aqui tem que ter dimensão de inverso de comprimento. O trabalho de Balmer foi importantíssimo, porque ele descobriu essa regularidade no espectro visível do átomo de hidrogênio e provocou uma série de especulações. A primeira das quais foi feita por ele mesmo. Ele diz, se essa fórmula parece tão bem ajustada à realidade, por que parar no número n igual a 3, 4, 5, 6? O que acontece com n igual a 7? Se você substituir nessa fórmula n por 7, o resultado que você vai encontrar é cerca de 397 nanômetros, que é um comprimento de onda associado ao limite da região visível, é lá no final do violeta. É difícil de enxergar. Então, a primeira especulação dele, se essa fórmula está correta, não há motivo para parar no n igual a 6. Né? N igual a 7 deve significar alguma realidade física. Ele acreditou na realidade física descrita pela fórmula que ele descobriu. De fato, uma linha correspondente a esse comprimento de onda foi descoberta pouco tempo depois. Exatamente porque ele anunciou que devia ter alguma coisa lá. Aí o nego foi procurar. Procurou e achou. E ele foi mais longe. Ele diz, bom, se eu escrever esta fórmula da seguinte maneira, o número 4, na verdade, é 2 ao quadrado. Não é? Se eu escrevo ela dessa maneira, ela sugere uma simetria enorme. Por que não imaginar que ela possa ser verdadeira, não só para todos os n's, quando esse número for 2, mas também para todos os outros inteiros que eu posso colocar no lugar do 2. Então ele propõe que possa ser verdade esta extensão daquilo que ele tenha descoberto. Onde, evidente, para isso fazer sentido, n tem que ser um número maior do que n'. Né? E, na verdade, as linhas do espectro de emissão visíveis do átomo de hidrogênio estão associados ao valor n' igual a 2. Tá certo? Se você fizer a conta com outros valores para n', n igual a 1, por exemplo, e você vê o que vai resultar dessa conta, você vai ver que os valores de lambda que resultam estão fora da região visível. Então, mais uma previsão de Joseph Balmer. Essa fórmula deve ser correta também para outros valores de n', a gente só não está conseguindo ver porque está fora da região visível. Então, a gente precisa ter outros instrumentos que nos possibilitem determinar a ocorrência de linhas no espectro de emissão naquela região do espectro eletromagnético que o nosso olho não consegue enxergar. Passa a ser uma tarefa, portanto, dos físicos teóricos descobrir por que é que essa fórmula é verdadeira. E quem vai fazer isso é Niels Bohr. Né?